Alô, você! Estamos aqui diretamente do estúdio do Jornal Paraná Centro, onde a gente vem com mais uma entrevista, essa live com a Sandra Reis, que é formada em pedagogia, contabilidade, constelação familiar, que depois ela vai nos explicar isso, terapia quântica, ela é coaching, mentora sistêmica, e ela veio diretamente de Brasília, lá da capital federal, com o esposo, para quem não conhece, né? O Marcos Vinícius Rotter Cardoso, família conhecidíssima aqui em Ivaiporã, né? Que ele é filho da dona M. Cardoso, M. Rotter Cardoso, era irmã do ex-prefeito já falecido Adair Bolívar Rotter, e também esposa casada com Edmundo Cardoso Neto, o baiano da Rádio Bar, quem lembra disso, que hoje mora em Cuiabá, né? E de uma família conhecidíssima. E estamos aqui com o João Lucas, que vai me ajudar na entrevista. O João Lucas é filho desse casal e diz que quer ser jogador de bola, torcedor do Palmeiras, né, João? E vai me ajudar aqui na entrevista e vai acompanhar tudo. E o que eu errar, você me corrige. E o que você falhar, eu corrijo você. Eu quero dar um oi aqui, começando aqui pelo Marcos Cardoso, Rotter Cardoso, o Marcão. Bem, Miguel, primeiramente, bom dia, né, a você, a sua audiência aí do jornal. É uma honra estar aqui, né? Eu que sou natural da cidade de Ivaiporã. É uma honra poder retornar, rever os amigos, né, com tanto carinho, com tanto amor. E uma honra maior ainda ter sido convidado para essa entrevista. Então, minha gratidão a você. Representando aí os craques, né? Representando os craques, a família Rotter Cardoso e ao meu pai Edmundo e a dona M, né, que muito merece a minha honra por tudo que fizeram, não só por mim, né, por Ivaiporã também. E o seu Edmundo, a dona M já falecida, já, né? E o seu Edmundo mora em Cuiabá, está com quantos anos hoje? O pai mora em Cuiabá, está com 90 e alguma coisa. 90 e poucos? 90 e poucos anos, lúcido, cheio de saúde e ainda continua torcendo e sofrendo pelo Palmeiras. Palmeirense? É Palmeiras. Sofrendo não, né? Faz um tempo que vocês não sabem o que é sofrer, né? É isso aí. Quem está sofrendo são os corintianos agora. E eu quero também cumprimentar a entrevistada mora aqui, que é a master entrevistada, principal, a Sandra Reis, que tem uma formação interessante, terapia quântica, coach, mentora sistêmica, constelação. Manda um oi para a nossa audiência. Você está transmitindo lá pelo teu Instagram, né? Também, né? Sim, estou. Vamos lá. Bom dia, gente. Bom dia, pessoas do Instagram. Bom dia, pessoas queridas aqui de Ivaiporã, né? E das redondezas. Para mim é um prazer estar aqui nesse podcast. Eu sou esposa do Marcos. Não sou nascida de Ivaiporã, mas tenho Ivaiporã no meu coração. Tem já? Há muito tempo, há 20 anos. Então, assim, aqui eu me sinto em casa. Vem para cá ver também tanto familiar, né? Exatamente, a gente vai agregando a família, né, os amigos, certo. E a gente se sente muito bem num ambiente assim. Então, aqui para mim é um lugar muito acolhedor, que me traz paz, que me traz alegria. Essa ligação com o Marcos, né, que fez isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta para o Marcos Cardoso aqui. Aproveitando, depois vamos passar para a nossa entrevistada. E você vai acompanhando aí enquanto der tempo. Se tiver, às vezes, que passear com o João, você vai e volta. Porque a gente está fazendo essa ginástica. Trouxemos o João aqui para participar da entrevista. E ele vai nos ajudar aqui na entrevista. Isso aí. Até onde ele conseguir, né, meu Joãozinho? É, filho. Ô, Marcão, você é formado em medicina veterinária? Eu sou formado em medicina. Me fala um pouquinho dessa tua trajetória desde que vocês foram embora daqui em 89. Então, quando nós fomos embora, né, mudamos para Cuiabá, eu ainda cursava veterinária em Londrina, me formei em 1988, certo, na Universidade Estadual de Londrina. Fui fazer especialização para trabalhar com equinos e depois fui para Cuiabá, onde a família morava. E lá, assim, fui trabalhar nos áreas da região. Certo. Constituí uma clínica veterinária que durou em torno de 5 anos. Lá em Cuiabá? Lá em Cuiabá. Mas quando tudo corria muito bem, veio, naquela época, o Plano Collor. Certo. E o Plano Collor reteve, né, o dinheiro de todo mundo ficou com 50 dinheiro na conta corrente. Né? E aí os proprietários de cavalo, todo mundo cortou a assistência veterinária. Certo. E aí eu me vi assim na Rua da Amargura, em termos de especialização lá na área de equinos, com a clínica, e surgiu a oportunidade de trabalhar na Pfizer, no laboratório farmacêutico. Oh. E assim eu trabalhei por 10 anos, né, foi um trabalho muito... Na Pfizer. Muito direcionado para vendas, promoção a campo e etc. Aí fiquei por 10 anos. Nessa ocasião surgiu uma oportunidade na Bahia, eu fui morar em Salvador. E lá em Salvador eu tinha vontade de empreender e
eu constituí a minha distribuidora de produtos agropecuários. Ela durou por 5 anos, né? Por questões particulares, depois eu ia muito para Brasília, conheci a Sandra, que é de Brasília, e a paixão me puxou para Brasília. Quer dizer que o amor levou embora. O amor me tirou de Salvador e me levou para Brasília. Chegando em Brasília, eu vi a oportunidade do serviço público. E eu achei interessante ir para o serviço público para adquirir uma nova experiência. Uhum. Então, eu entrei no serviço público em 2003, nada a ver com a veterinária, mas na área administrativa, com gestão pública. E estou servidor público até hoje. Só que nesse meio termo, o que aconteceu? Eu comecei a observar a oportunidade na internet, oportunidade de negócios, de empreender na internet, e comecei a estudar marketing digital. Certo. E há 8 anos eu estudo marketing digital, então eu associo a questão do serviço público que eu ainda trabalho, e eu faço mentoria de negócios para micro e pequenas empresas, né, como eu tive muitos negócios. Na área digital. Na área digital. Interessante. E o teu serviço público, o que você faz propriamente lá? O serviço público é na área administrativa. Hoje, especificamente, eu trabalho com mapeamento de processos de gestão de risco, né? Mas Para qual ministério diretamente? Eu trabalho na ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Que é quase um ministério, né? A ANAC. Vinculado... Aviação Civil, né? Vinculado ao quê? Ao Ministério dos Transportes. Do transporte. Mas eu já passei pela área de almoxarifado, patrimônio, gestão... Já rodou. Então, como eu fui empresário e me faltava essa questão toda de gestão administrativa, e eu entendo hoje porque que em alguns momentos eu tive muita dificuldade na área empresarial, porque me faltava a área de gestão. E agora então, como eu uni a minha prática, a experiência na área de empresário, junto com essa área de gestão, é por isso que eu agora faço o trabalho de mentoria para pequenas empresas, porque eu enxergo o negócio como um todo, né? Que legal. Então, e o Usapa também já está ligado na área digital, né? Na área digital, que é o grande momento agora, né? E toda empresa que estiver fora do digital, ela está fadada aí a morrer daqui a uns anos, se não estiver na internet. Absoluta certeza. Vamos passar aqui para dona Sandra Reis. Ô, Sandra, vamos falar um pouquinho de cada formação aqui, um pouquinho. Menos a pedagogia, que a pedagogia todo mundo conhece, voltada lá para... Mas o que trata essa especialização na constelação familiar? É uma terapia breve. O que é uma terapia breve? É uma terapia onde você olha para feridas emocionais, traumas, dores que as pessoas carregam. É uma terapia que vai à raiz da dor. E daí, quando a gente consegue diagnosticar a raiz, a gente pode tratar. E a pessoa começa a ver os sintomas, porque as feridas emocionais, elas trazem sintomas nos relacionamentos amorosos, nas relações em geral, com trabalho, dinheiro, filho, espiritualidade. Tudo isso é inconsciente, mas tem reflexos. E aí entra a especialista em constelação familiar. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, que nós somos uma árvore. E se a nossa raiz ela está adoecida, os frutos não são bons. Okay. Os frutos também adoecem. E quando a gente trata a raiz, a árvore floresce, dá bons frutos. E aí a nossa vida ela começa a fluir. E você já atende famílias nessa área? Já. Você consulta ou leva para o consultório? Como é que funciona? Sim, hoje todos os meus atendimentos são online. Todos? Todos. Hoje eu já atendo pessoas do mundo inteiro, Flórida, Canadá, Portugal, de todos os lugares, né? Que buscam conhecimento. Que buscam conhecimento, que buscam também curar suas dores emocionais. Bacana. Porque as dores emocionais, elas doem como nunca, né? Elas doem profundamente e isso bloqueia a vida da pessoa. Certo. Só que, na maioria das vezes, a gente não tem essa consciência. Sim. A gente não tem essa consciência. Então, assim, embora o nome da terapia seja de constelação familiar, mas ela é muito mais profunda que isso. Sim. Hoje, a constelação, ela serve para a gente poder resolver qualquer problema que tem a ver com grupos. Entendi. Então, hoje é uma terapia também que cresceu muito no mundo empresarial. Muitas empresas hoje fazem constelação empresarial para resolver os seus problemas internos Até também. Nas empresas. Até nas empresas. Vamos continuar um pouquinho para frente, depois nós vamos aprofundar. Tá. E terapia quântica, fala um pouquinho. A terapia quântica... Ela é um complemento? Ela pode
Pode-se dizer que sim, porque no fundo, uma coisa complementa a outra e potencializa o processo de cura. A terapia quântica vem da quantidade de informações. Quanto mais informações nós temos sobre um determinado assunto, sobre um problema, um sentimento, mais facilita o processo de resolução. Entendi. E coaching também? Também. Que você tem informação em coaching? Exatamente, porque daí o que nós fazemos, né? Eu, enquanto terapeuta holística, porque a terapia holística é essa terapia que olha para o ser humano como um ser integral, um ser humano que tem corpo, mente, alma, espírito, família, energia. Então, a partir do momento que a gente consegue ressignificar um trauma, uma dor, a gente começa a olhar para ele diferente, a gente começa a ter atitudes e comportamentos também diferentes. Interessante. E aí que a vida começa a entrar nos trilhos. E a mentora sistêmica aí? Vem de tudo isso, né? Vai somando. O mentor é aquela pessoa que passou por dificuldades, desafios na vida, feridas emocionais. E, no meu caso, eu consegui superar essas feridas, essas barreiras. E a mentoria vem desse processo de você ter passado pelos desafios, ter encontrado soluções e, a partir daí, como eu conheço esse caminho... Só interromper um pouquinho aqui, porque o João Lucas vai sair um pouquinho com o pai para ir ao banheiro. Aí depois você volta a câmera lá para mim, Lucas, no mesmo lugar. Bom, continuando aqui as nossas perguntas, eu vou fazer umas perguntas que eu relacionei até conversando contigo, você deu a dica. Como saber se eu tenho um bloqueio que prejudica meu relacionamento com a família? Então... Como é que a pessoa sabe disso e como ela tem que se... Porque ela pode se autoanalisar, né? Pode. Ouvindo você, Pode. lendo sobre o assunto. Pode sim. Na maioria dos casos, a gente não tem consciência das feridas emocionais, dos bloqueios, Certo. dos traumas, porque isso é inconsciente. Pouquíssimas pessoas têm consciência de um ou outro bloqueio, mas a maioria não. Então, a princípio, como que a gente consegue visualizar se a gente tem um bloqueio, uma Certo. ferida emocional? Certo. Analisando os sintomas da vida. E eu vou aqui dar alguns exemplos, tá, gente? Mas não são os únicos. Mas Existem outros. Depois quiser se aprofundar, vai entrar em contato contigo. Eu já convido vocês, comecem a me seguir aqui no Instagram, Pode dar o endereço aí, sandrareis.terapeuta, tá? Ok. E vou trazer aqui alguns sintomas. A gente consegue visualizar que a gente carrega um trauma emocional, um bloqueio, quando a gente olha para as áreas da nossa vida, que eu costumo dizer que são as áreas da prosperidade. Certo. Porque ao contrário do que as pessoas, a grande maioria pensa, Miguel, a prosperidade ela não tem a ver apenas com dinheiro. Ela vai além. Então, se você analisa a tua área de família, a tua área profissional, a tua relação com o dinheiro, o teu propósito de vida e alguma dessas áreas não vão bem, ou todas, aí você sabe que tem uma ferida emocional. Certo. Porque tudo que a gente tem dentro reflete fora. Então, se você é uma pessoa que sente muitas questões de saúde, problemas, você sabe, porque as emoções, elas adoecem o corpo. Certo. E aí, a gente começa... Agora eu vou dar um exemplo mais prático. Dentro de uma família, que você perguntou, como que a gente começa a observar isso? Quando existem inversões de papel. Por exemplo, nós dois somos casados, né? Eu começo a te tratar como filho e não como marido. Ou você começa a me tratar como filha e não como esposa. Ou dentro de uma família, que a gente vê hoje isso com muita frequência nas famílias brasileiras, né? Os papéis invertidos, os filhos mandando no pai, na mãe, e isso desde pequenininho. Filhos pequenos, adolescentes, adultos. Então, existe ali uma falta de ordem. Tem um bloqueio ali. Existe uma falta de hierarquia e normalmente é dos pais, porque os pais não conseguiram se impor para que a família seguisse um fluxo saudável, onde os filhos têm equilíbrio, né?
E não é só isso, vai muito além disso, né? Um casal que tem muito conflito, que briga muito, que briga por tudo, e os filhos presenciam aquilo. Então, os sintomas, eles são inúmeros. A gente começa a observar se a gente tem uma ferida emocional pelos sintomas da nossa vida. Pode falar. Eu vou interromper, mas importante. Então, nós estamos vendo que as famílias estão com muitos problemas ultimamente. Você que está atendendo muita gente pela internet, através de vídeo, né? Vídeos, conferências, isso, né? Ligações de vídeo. Como é que as pessoas estão recebendo isso? Está um choque? Está um choque cultural, familiar, hierárquico? As pessoas que me acompanham, elas dizem assim para mim: Sandra, eu vi uma publicação sua e aquilo me despertou. Isso, pode usar esse exemplo. Eu estou fazendo muita coisa errada na minha família. E o que eu observo, né? Algumas pessoas, é lógico, é até natural, tá? A pessoa resistir. Quando a gente diz para uma pessoa, quando a pessoa ouve uma certa publicação, ou lê um livro e vê alguma coisa que ela não concorda, é natural que ela resista, que ela diga: eu não faço isso, eu não concordo com isso. Mas a maioria das pessoas que chegam até mim, elas já percebem que tem algo que na família não está saudável e ela está buscando uma ajuda para aquilo, uma forma de resolver. Porque só quem já viveu a dor ou já está se despertando para ela sabe quantos prejuízos uma ferida emocional traz para a família, para o relacionamento, para a própria empresa. Certo. Porque por mais que a gente hoje somos pessoas adultas, não é fácil a gente separar o pessoal do profissional. Então, o que a gente vive internamente reflete nos negócios, na família, na sociedade em si. Então, assim, resumindo, a maioria das pessoas que me procuram, elas querem mesmo esse auxílio, elas percebem que algo não vai bem. Entendi. Você me contou, a gente estava conversando, o Marcos Cardoso e o seu esposo e eu, e você disse: olha, a minha vida ela foi um exemplo para que eu pudesse buscar isso. Você pode falar um pouquinho sobre a sua experiência pessoal? Posso. Porque a experiência pessoal é o melhor professor. Exatamente. Tanto é que antes de me tornar terapeuta, eu tinha outra profissão. Mas as feridas que eu carregava na vida, emocionalmente falando, era tão grande que eu precisei me curar. Certo. Porque por um tempo, isso é natural da grande maioria das pessoas, né? A gente tem muita saúde, é jovem, acha que é autossuficiente e a gente vai enfrentando. Certo. Só que uma hora essa conta vai chegar. Então, vou falar um pouquinho de mim para vocês entenderem. Eu fui uma criança que eu perdi o pai aos 7 anos, meu pai faleceu. Isso por si só já é um trauma muito grande, né? Só que como se não bastasse isso, o que aconteceu? Nós morávamos num terreno dos meus avós paternos e quando meu pai faleceu, a família paterna disse o seguinte para minha mãe, para mim e para os meus irmãos: agora vocês não fazem mais parte, vocês podem ir embora. Poxa, que guerra! E isso, aparentemente, as pessoas podem não achar que causa prejuízo na vida, mas causa muito. Você tinha quantos anos? 7. Foi um choque para você. Muito grande. Como se não bastasse isso, aquela criança, a Sandra, de 7 anos, ela ainda teve uma ferida maior. Porque eu perdi o pai, perdi a família do pai, porque a família, né, nos expulsou. Certo. Eu vi a nossa casa sendo derrubada, Miguel, amarretada. Você viu? Vi, com 7 anos, os meus tios derrubando a casa. Então, mas para vocês perto vendo? Tudo. Então, Porque assim, tinha uma guerra de família agora? Não tinha. Enquanto meu pai estava vivo, era uma alegria. Era todos na nossa casa, churrasco, festa, que meu pai era muito alegre. Mas, quando meu pai faleceu, foi assim, ó, do dia para a noite. Olha, agora eles chamavam meu pai de Tulinho. Certo. Agora que o Tulinho não está mais aqui, não faz mais sentido vocês ficarem aqui. E aí, a minha mãe, muito magoada com aquilo tudo, né, falou: já que nós vamos embora, então eu não quero deixar nada aqui. E aí, até a casa, os meus tios derrubaram na marreta. E a gente vendo aquilo, eu e os meus irmãos.
Só que, desculpa falar isso, gente, desgraça pouca é besteira. Vem muito mais coisa, né? E aí a minha mãe precisou trabalhar muito mais ainda para cuidar da gente. Ficou sozinha, 2 filhos ou 3? 3. 3 filhos. E aí eu perdi pai. Lá em Brasília? Lá em Brasília. Eu perdi família paterna, perdi lá, ainda de certa forma perdi a minha mãe. Porque a minha mãe trabalhava dia e noite para cuidar da gente. Para sustentar os filhos. Exatamente. E deu conta. E fez isso com muita maestria. Mas também pagou um preço alto do ponto de vista emocional, porque é claro que ela sofreu também. Claro. E os filhos, eles absorvem as dores dos pais. Certo. E eu cresci uma menina com aquela vontade de superar os obstáculos da vida. Só que como ninguém ensina pra gente a lidar com emoção, com sentimento, a gente supera da forma errada. Aí você foi vivendo e aprendendo, vai? Vivendo e aprendendo. Eu fui aquela mulher que trabalhou demais, trabalhou mesmo para construir, para ter uma casa. Para ter o estudo. Para ter estudo, porque aquela cena que eu vi a casa sendo derrubada, hoje eu entendo, porque eu passei anos da minha vida trabalhando para comprar uma casa, porque aquilo para mim foi tão forte no trauma da infância, só que na época ninguém entendia disso, né? E depois, quando eu comecei o meu processo de cura, foi que eu entendi da onde vinha a minha necessidade de ter uma casa para dizer é minha. Agora, qual o conselho que você dá para quem está te assistindo e chegou aí? Você dá a receita agora, resumidamente, que depois você pode fazer isso diretamente pelo Instagram ou outras redes sociais que você vai dar o endereço daqui a pouco. Deixa para dar no final, senão o pessoal vai largar de assistir. E qual a receita que você dá? Tipo, a pessoa teve um choque, teve esse trauma. Qual que é a receita para ela superar? Gente, a maioria dos nossos traumas, como eu disse há pouco, são inconscientes. Então, a maioria de nós acha que não tem trauma. A gente acha que não tem problema. Mas uma forma simples de você ver que tem algo ali que não está certo é você olhar para as áreas da sua vida. Eu já até falei há pouco. Olhe para as áreas da sua vida e vê se são áreas que estão fluindo, que você se realiza, que existe alegria, que existe ali o fluxo natural da vida. Se você viu que tem algo que não está indo bem, não resista. É porque existe uma ferida emocional. Primeiro de tudo é aceitar, olha, algo não vai bem. E buscar uma ajuda especializada, porque a gente quer muito superar tudo só. Só que ninguém ensinou pra gente a lidar com emoções, a entender coisas, né, dos sentimentos. Então, a gente acha que está fazendo certo como eu achava. Só que eu paguei um preço muito alto. Eu achava que não olhar para o meu sofrimento e para as minhas dores era sinal de fortaleza. Então, eu me entreguei para o trabalho. Ainda bem que foi para o trabalho, porque tem gente que se entrega para drogas, bebidas, né? Então, eu trabalhava dia e noite, dia e noite. Eu era aquela pessoa, pau para toda obra. Tinha qualquer coisa nas empresas onde eu trabalhava, chama a Sandra. Eu fazia hora extra, eu trabalhava sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite. Aparentemente parece bom, mas não é. Eu fazia isso para não ter que olhar para as minhas dores. Exatamente. E muitas pessoas fazem isso. Então, a primeira coisa é aceita. Aceita que dói menos, aceita que tem algo errado, busque um auxílio terapêutico. Existem muitos caminhos para ajudar a pessoa a ressignificar a dor. O que é um ressignificar, Miguel? Sim. É você dar um novo sentido para o que aconteceu. A partir desse novo sentido, começa o processo de cura. A gente começa a adotar atitudes diferentes na vida, comportamentos diferentes. Então, assim, de forma resumida, é aceitar que somos seres humanos, grandiosos, porém frágeis também. Com traumas. Exatamente. E que pessoas precisam de pessoas. Uma empresa não se faz de uma única pessoa, uma família não se faz com uma única pessoa, a sociedade não se faz com uma única pessoa. Juntos nós somos mais fortes. Entendi. Então, aceitar e buscar essa ajuda é sinal de grandeza.
Certo. Essa é uma receita simples, mas que dá resultado. Você tem atendido muita gente? Muita. Homem, mulher, adolescente. Eles entram em contato, marcam hora e iniciam a live com você, é isso? Não, uma ligação? Atendimento, isso. É por vídeo? Uma ligação por vídeo? Todos os meus atendimentos são por WhatsApp? vídeo. Não, atualmente eu uso o aplicativo do Zoom. É um aplicativo de reuniões que bem é fácil seguro. baixar? Totalmente fácil. Se a pessoa vem para um atendimento, ela não quer usar o celular, ela está no computador, Entendi. no computador nem precisa baixar. Qualquer navegador entra automático. Agora, se é no celular, o celular tem essa necessidade de baixar. Mas é um aplicativo gratuito, Zoom. Fácil de... Z-O-O-M, eu acho. Isso, exatamente. Exatamente. E para as pessoas entrarem em contato é bem simples. Elas me mandam um direct no Instagram. Na própria biografia do Instagram tem lá o meu contato. Isso. Vamos aqui, eu tenho mais uma pergunta para você. Tá. Aqui, ó. Quais são os efeitos, um trauma de uma vida financeira e de uma pessoa, você já praticamente falou, né? Tem relação, mas isso tem relação com a prosperidade da pessoa? Por exemplo, a pessoa está traumatizada como você estava, que é uma questão financeira, de ordem patrimonial, que chocou você. E a tua prosperidade, ela estava barrada até você começar a se estudar? Porque você foi estudar para se conhecer. E hoje você usa teu conhecimento para ajudar as pessoas. Sim. Os traumas, eles estão, sim, relacionados com a prosperidade financeira. E existem dois extremos. Algumas pessoas fazem o que eu fiz, usam o trabalho como uma fuga e trabalham muito e constroem um patrimônio e constroem, às vezes, um legado grandioso, mas pagando um preço emocional alto. E não é suficiente isso? Não, não é. Hoje eu atendo um número grande de pessoas que têm uma prosperidade financeira muito grande, mas dizem para mim o seguinte: Sandra, eu sinto um vazio na alma, falta alguma coisa, eu não me sinto uma pessoa feliz, realizada, porque usou aquilo ali como uma válvula de escape. Mas as pessoas sentem diferente, Miguel. O mesmo trauma que eu sofri, eu lidei com ele dessa forma, que eu relatei há pouco, mas outras pessoas lidam com ele de forma diferente. Algumas pessoas podem ir para o lado da escassez total. E por ela ter vivenciado aquela mesma história que eu vivenciei ou algo parecido, ela vive na escassez de dinheiro. Ela vive tentando preencher um vazio gastando, comprando, consumindo, ou é uma pessoa que não se permite crescer porque ela se sentiu muito diminuída. Então, ela sempre trabalha em trabalhos que não reconhecem ela financeiramente, intelectualmente. Isso quando consegue trabalho. Ou, às vezes, a pessoa nem consegue o trabalho porque ela se sente tão sem valor que ela vai para a entrevista de emprego, ela manda um currículo, mas a insegurança da pessoa é tamanha que ela mesma se sabota. Ela não passa na entrevista, ou ela pode ser contratada e ela não fica muito tempo naquele trabalho. É uma pessoa que sempre está trocando de trabalho, não porque ela está indo para trabalhos melhores, para crescer, mas porque ela não consegue se sustentar naquele lugar. Essa prosperidade que se fala não é só financeira, né? Não. Que você está falando. A prosperidade plena, ela tem a ver com pilares. Certo. Um dos pilares é a financeira, né? Um dos. O outro pilar é o lado profissional. Muitas pessoas hoje trabalham no que não gostam, no que não sentem prazer. Tem a ver também com o propósito de vida, né? Quantas pessoas hoje nem sabem o que vieram fazer aqui no planeta. Entendi. Estão aqui passeando. Vão partir daqui sem ter deixado um legado. E quando eu digo legado, não é algo grandioso, sabe? Um cientista que descobriu a cura para o câncer. Certo. Não é algo disso. Você pode deixar um legado aonde você está. Para sua família. Para a família, para sua cidade, né? Porque você vai partir, mas o legado vai continuar. Certo. Então, assim, a prosperidade plena, ela envolve pilares, esses que eu falei, mais a saúde, mais a família, tanto a família de origem quanto a família que a gente constrói. Então, cada pilar precisa ser tratado. Precisa ser Como tratado. se fosse uma construção.
Exatamente, é uma base, é uma grande construção, uma obra, um prédio grandioso. Se um desses pilares está abalado, o que acontece? Pode cair a É casa, um né? efeito dominó. Você tem problema no relacionamento amoroso, ele tomba em cima das finanças, da área profissional, Dos filhos, da própria espiritualidade. Quantas pessoas chegam para mim e falam assim, olha, eu já não tenho fé em mais nada. Eu acho que Deus nem se lembra mais de mim, ele me esqueceu. Poxa. Porque as pessoas falam assim, Sandra, eu oro e nada muda na minha vida. Mas é o que eu digo, né? O mestre ensinou pra gente, oração. É orar, mas você tem que ter ação, você tem que fazer alguma coisa, tem que fazer a sua parte. Então, assim, os pilares da vida são muito importantes. E tudo tem a ver com trauma. Entendi, tá ligado. Tá ligado. O trauma é a raiz. Tá. Deixa eu falar, falando em trauma, e qual que é a relação entre autoestima e trauma? Tem relação? Tem relação. A pessoa, quando ela tem um trauma emocional, ela pode seguir por 2 caminhos. Certo. Justamente porque eu falei há pouco que as pessoas sentem de forma diferente, né? Entendi. O trauma, ou ele fragiliza a pessoa a ponto dela não se valorizar, de ter uma baixa autoestima, a ponto dela não conseguir visualizar o seu potencial para ter um bom relacionamento, para ter uma família, para ter uma profissão. Então, ela se sabota, ela procrastina. Certo. Inconscientemente. Porque no fundo, né, de forma consciente, as pessoas, elas querem crescer, elas querem ser felizes, mas o inconsciente, ele governa a nossa vida. E daí é que é delicado, porque ninguém ensinou a gente a lidar com o inconsciente. Só com aquilo que você vê e sente, né? Exatamente. E tem um outro detalhe. A pessoa pode ter também uma autoestima elevada e achar que por isso ela não tem trauma. Só que também é uma máscara. Ela pode se valorizar muito, ela pode se vangloriar demais também para esconder as dores que ela carrega. As pessoas, ou elas sofrem demais, ou elas são felizes demais para maquiar uma dor. As pessoas, elas usam artifícios. Então, não é porque a gente está falando de trauma e de dor que se você olhar para uma pessoa que sorri demais, que é expansiva, alegre, ela não tem dor. Ela pode estar usando isso para não mostrar as fragilidades que ela carrega aqui no peito. Precisa de tratamento. Todos nós precisamos. Sabe o que eu costumo dizer, Miguel? E todos vocês, telespectadores, né, ouvintes... Terapia não é algo que a gente precisa. Terapia é algo que todos nós merecemos. A ciência hoje ela já comprova que, infelizmente, todos nós, eu, você, todos que estão aqui assistindo a gente, somos pessoas adoecidas emocionalmente. Entendi. Então, a gente merece. Aham. É isso. Que legal. Qual o primeiro passo? O primeiro passo, você já falou várias vezes, mas vamos só aprofundar. Qual o primeiro passo para curar um trauma? Sabe que tem o trauma? Aceita. Aceita e que busca um auxílio. Que dói menos. Aceita que dói menos, porque diminui muito, sabe? O sofrimento. Enquanto a gente reluta, enquanto a gente não quer aceitar, você está sofrendo e o trauma, ele não diminui, ele só aumenta com o passar dos anos. Entendi. As consequências também. Lembra quando a gente era criança? Que a gente brincava no jardim e a gente pegava uma faquinha, alguma coisa, e desenhava o nosso nome na árvore. Sim. A árvore ia crescendo, mas a marca estava ali. Certo. Ela ia crescendo, crescendo e a marca continuava ali. O trauma é assim. Ele é inconsciente. A gente não lembra do trauma, a grande maioria deles, mas ele está ali. É como se fosse uma dor física. Precisa de um fisioterapeuta e o trauma precisa de uma terapia. Exatamente. Seria isso? Exatamente. A terapia para abrir aquela conversa e ouvir uma receita, uma forma de vivenciar aquilo, né? Nós somos como um oceano e a terapia é a metodologia que vai te guiar para um mergulho interior, para dentro do seu oceano de emoções. Você precisou da terapia? Precisei. Precisei, gente. E assim, eu sou muito grata. A pessoa que... As pessoas, porque não é uma.
Porque o processo de cura, ele não é algo assim que você faz uma terapia e resolveu os seus problemas. Eu tenho 45 anos, você tem a sua história de vida, a sua trajetória. Ao longo disso, quantos traumas a gente vem carregando. Exatamente. Então, a gente tem muitos traumas. Você faz uma terapia, você consegue resolver uma coisa, mas você tem inúmeras. Agora, é lógico que cada dor, cada ferida que a gente cicatriza, melhor pra gente, fortalece a gente. Mas isso é importante falar, sabe, Miguel? As pessoas têm dúvidas sobre isso. Elas me perguntam, Sandra, quanto tempo para eu me curar? Depende, porque as pessoas sentem diferentes. E o trauma, ele tem profundidade. Dependendo da profundidade que ele está dentro de você, porque você é um oceano. Se ele está muito profundo, você pode levar uma semana, um mês, ou vários meses, ou até anos. Mas quanto antes a gente começa a caminhar por esse caminho de cura, a gente vai se fortalecendo e se aproximando da cura. Muito bem. Se conhecer, né? As pessoas precisam se conhecer, né? Eu sei que é uma palavra que está muito falada, às vezes até batida, mas autoconhecimento é a saída. E a palavra mais usada é ressignificar. Exatamente. Mudar os seus pensamentos. É possível curar esse definitivamente ou ele ainda fica marcas depois que a pessoa faz a terapia? O trauma. Por exemplo, eu tive um trauma e tratei. Ele vai ficar uma marca ainda, como você falou da árvore mesmo? Olha, fica. Só que fica cicatrizado. É como se a gente tivesse feito uma cirurgia. Não tem dor mais. Não tem dor. Você olha, a marquinha tá ali, mas você consegue olhar para a dor, como hoje eu falei da minha dor, da derrubada da casa, da perda do meu pai, sem chorar, sem doer. É um trauma que você tem, você já não tem mais dor. Não, eu nem posso dizer que eu tenho, eu tive. Você teve. Porque quando a gente ressignifica o trauma, a gente transforma a dor em energia para mudança, em alegria. A gente tira um aprendizado, porque a dor, ela traz um aprendizado. Quando a gente sente a dor, quando a gente reconhece a dor, a gente se fortalece. Eu costumo dizer que, sim, você vai se curar. Como eu falei há pouco, depende da profundidade do trauma, para a gente saber e estimar um tempo, mas você vai se curar. Só que quando você se fortalece, o que acontece? Você começa a ver que existem outros traumas. Nós funcionamos assim. Começa a avançar, né? Nós funcionamos em camadas, como cebola. Você tira uma casquinha da cebola, ainda está escurinha. Você tira outra casquinha da cebola, ainda está escurinha. Mas a cada camada que a gente vai tirando... Vai melhorando, vai clareando, até que a gente chega na camada mais pura, mais branquinha da cebola, né? Então, nós funcionamos assim. E isso vale para todos nós. Todos nós. Muito bom. E depois dessa terapia que você e outras pessoas recebem, ele pode trazer de volta, pode acontecer de voltar o trauma? Não, aquele trauma não. É como você disse, aquela cicatriz só. Mas ele não pode voltar forte. Não, se voltar é porque não foi curado. Não foi bem curado. Não foi. Porque o que acontece, enquanto a gente fica na superfície do oceano, a gente acha que curou, que melhorou. Então, dependendo da terapia que você faz, se ela não olhar para a raiz, ela vai olhar só para o sintoma. Certo. Um exemplo, né? Nossa, eu brigo muito com os meus filhos, então eu vou parar de brigar. Vai resolver? Provavelmente por um tempo, mas depois volta com tudo, porque você não foi a raiz disso. Entendi. Enquanto a gente não cura a raiz, sim, aí é como se fosse e voltasse. Daí a importância da constelação familiar. Entendi. Hoje. E eu vou te contar uma coisa, Miguel, se você me permitir. Claro, dá tempo? Claro, dá tempo. Estou aqui olhando as mensagens que chegam, perguntas. Hoje, o Ministério da Saúde, ele reconhece a constelação familiar como uma terapia integrativa. Tamanha a importância dela dentro desses processos de cura. Entendi. Dos seres humanos. Só que não só o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça também.
Hoje, a constelação familiar é uma terapia que está dentro, em diversos estados do nosso país, dentro da vara de família nos tribunais. Entendi. Então, as famílias chegam lá querendo se separar. Ah, a culpa é do meu marido, faz tudo errado, não ajuda com os filhos. Ou então, a mulher reclamando do marido, né? E quando faz uma conciliação sistêmica e coloca ordem em tudo, as pessoas conseguem ver que, na realidade, não é culpa do marido ou da esposa. Um trauma que a pessoa está carregando e que ela está projetando no parceiro. Um exemplo, eu vou dar um exemplo rapidinho. Às vezes, aconteceu isso comigo. A falta de amor que eu tive do meu pai, porque ele morreu, eu trouxe isso para a vida adulta. E muitas vezes eu cobrei dos meus parceiros de vida, antes de eu me casar, que eles me dessem um amor que eles não podiam, porque eles só eram namorados e eu cobrava um amor de pai. E a gente faz isso inconsciente e a gente faz isso no casamento também. A gente cobra da esposa que ela nos dê uma atenção de mãe, a gente cobra do marido que ele nos dê uma atenção de pai. E tá tudo errado, né? Porque relacionamento amoroso não é relacionamento de pai e mãe. Muito bem. Então, daí a importância da constelação familiar também dentro da conciliação das varas de família. A pessoa, em resumo, tem que buscar o tratamento. Tem. E buscar o profissional correto. E é aí que está esse... E para descobrir, você está se apresentando como terapeuta emocional, no caso. Uhum. A pessoa vai começar o tratamento contigo e você vai dizer quanto tempo ela vai demorar, né? É isso? Ou traduz isso? A constelação familiar ela é uma terapia breve. Breve quer dizer que é uma terapia feita em uma única sessão, certo. Mas é uma sessão profunda. Okay. É uma sessão que pode durar de 2 a 3 horas, mas que numa terapia convencional você levaria meses, talvez anos, mas na constelação, como ela vai direto à raiz do problema, certo. Você faz ela em uma sessão. Então, você pode fazer uma sessão hoje para olhar para alguma área da sua vida que precise de um ressignificar e fazer outra daqui a um mês. Isso não te impede. Sim. Mas outra sessão relativa a outro assunto. Sim. O mesmo não precisa. Nem precisa. Não precisa. Mas a pessoa pode sentir que, não, estou precisando falar mais sobre isso. Você volta no assunto, né? Volta, mas assim... É um tratamento bilateral, não só de uma... unilateral. E assim, como eu falei há pouco, né? É um processo. Então, você começou a ressignificar dentro da pessoa, leva um tempo para isso se externalizar. Então, a pessoa precisa ter essa consciência. Por exemplo, né, quando eu vou ao nutricionista e você, vamos supor que a gente queira emagrecer uns quilinhos. Não é porque você foi à consulta que você já emagreceu. Você vai ter que seguir a dieta, as orientações. Então, você vem, a terapia da constelação familiar, nós fazemos, né, a terapia, que é uma terapia profunda, e tem algumas orientações para você seguir, para você começar a visualizar os resultados fora. Okay. Mas o que eu posso dizer, naquele momento, dentro da pessoa, a pessoa já sente que algo mudou. Eu digo isso porque os meus clientes relatam isso e eu senti isso também. Foi através da constelação familiar que eu consegui ressignificar. É uma coisa nova essa constelação familiar, não é tão... Pode ser antiga, mas não tinha divulgação. Não tinha exatamente a projeção que está tendo agora. E se a gente tiver um tempinho, eu quero te falar uma coisa. Antes disso, deixa eu agradecer os patrocinadores aqui. O Lucas, joga a imagem aqui que eu vou agradecer os patrocinadores do podcast. Ó. Quero agradecer aqui a FATEC, Faculdade de Tecnologia Vale do Ivaí, que tem muitos cursos, acabei de falar aqui na nossa entrevista anterior, eu vou até relatar aqui, está na contracapa do Jornal Paraná Centro desta semana, a FATEC, hoje ela tem enfermagem, psicologia, biomedicina, direito, ciências contábeis, agronegócio, gestão financeira, recursos humanos, gestão comercial, logística, e tem os novos cursos agora, engenharia civil, arquitetura e urbanismo, agronomia, fisioterapia e pedagogia. Tem muitos outros cursos, basta você ligar lá na FATEC e pedir as informações do departamento comerciais, departamento comercial 99660-0220, 43 é o código, e você pode seguir a FATEC nas redes sociais, fatec.ivaiporã.
Temos também aqui o patrocínio da Rosa Cortinas. Você pode pedir uma cortina bonita aqui, olha que legal. Na Avenida Tancredo Neves 240. Cortinas, persianas, portas sanfonadas, colchas sob medida. Você pode ligar no 3472-5198 ou 99661-1171 e pedir cortinas, orçamentos. Também temos a Santa Rita Transportes, transporte de encomendas e mercadorias nas cidades de Ariranha do Ivaí, Arapuã, Boazópolis, Cândido de Abreu, Cambé, Cruz Maltina, Faxinal, Ivaiporã, Jardim Alegre, Lidianópolis, Londrina, Lunardelli, Manuel Ribas, Mauá da Serra, Pitanga e Tamarana. Basta você ligar lá na Santa Rita Transportes, pode mandar mercadoria para essas cidades, buscar mercadorias, que eles podem fazer isso aí. 998245702 e 99807-4412. Então, FATEC, Faculdade de Tecnologia Vale do Ivaí, Santa Rita Transportes, Rosa Cortinas e os demais patrocinadores que você vê na tela aí do nosso Multiofertas Paraná Centro. Eu estou aqui entrevistando a Sandra Reis, que formado, tem especialização em constelação familiar, terapia quântica, coaching, mentora sistêmica, também tem o curso de pedagogia e contabilidade. Muitas formações que fizeram dela aí, está na rede social, hoje tem mais de 34 mil seguidores, mora em Brasília, mas é casado com um ivaiporaense, que hoje está lá em Brasília também, o Marcos Vinícius Rotter Cardoso, que está visitando. Ivaiporã veio participar do encontro dos craques no sábado agora e aproveitou para ficar para segunda-feira, para que a sua esposa viesse aqui no podcast Paraná Centro falar das especializações. Muito legal, bacana, esse assunto é grandioso, podíamos ficar aqui horas falando, mas eu vou aqui para a última pergunta. Se você quiser acrescentar depois, você pode acrescentar, né? Os caminhos você já deu, você já está oferecendo o teu endereço que você vai colocar aqui já, né? Tem uma pergunta aqui. Como a terapia da constelação familiar pode ajudar a superar o trauma? Faz um resumo de tudo que você falou. A pessoa tem que acreditar na terapia, acreditar nas informações. Qual que é o segredo básico? Então, assim, eu vou trazer algumas informações importantes para quem ainda não entende sobre terapia, para quem ainda não se despertou, tá? Nós carregamos muitos traumas, mas não apenas os traumas que nós vivemos, né? Se fala muito sobre os traumas da infância, que são realmente muito importantes, porque traumatizam a vida inteira. Certo. Mas existem os traumas da adolescência, da juventude, da vida adulta, e existem também os traumas, e isso é importante, Miguel, os traumas, eles começam no momento da concepção, no momento em que os nossos pais vivenciaram o ato sexual, dependendo de como esse ato foi. Já dali. O ato sexual em si, ele já traz um trauma. Então, dependendo de como foi a relação, se teve consentimento, se naquele momento teve a insegurança, né? Será que eu vou engravidar ou não? A criança já recebe. O nascituro, né? Que já antes de ser criança, ele é o nascituro. Ele já recebe toda essa carga emocional. Toda essa carga. Porque para a constelação familiar, o óvulo foi fecundado, tem vida. A partir do momento que existe a vida, os traumas já estão ali. E como se não bastasse, tem os traumas da própria gestação. Tudo que a mãe sentiu, vivenciou, passou, a criança absorve. Certo. E ainda os traumas do momento do nascimento, dependendo de como foi o nascimento. Então, essa história de que é só o que a gente viveu na infância, não é bem assim. Antes da infância, né? Não, antes. Já na geração. Exatamente. E tem algo mais importante, que a constelação familiar, ela olha para isso, e hoje a própria ciência também olha para isso, que são os traumas que a gente herda da nossa família. Os traumas que estão sendo passados de geração em geração. Eles vêm junto na geração já. Tudo. Você nasceu dentro de uma família, você já herda tudo. Tudo que é bom e tudo que não é bom. Interessante, hein? Então, às vezes, as pessoas chegam para mim e falam assim: Sandra, eu vim pedir ajuda, mas eu não sei
não tenho problema, a minha vida é boa, o meu casamento é perfeito, os meus filhos, o meu trabalho, mas eu não me sinto feliz. Olha aí. E da onde vem isso? Da nossa ancestralidade, da história, da raiz da família. Lembra que nós somos uma árvore e que se a nossa família, se a nossa raiz está adoecida, e todas as famílias estão, gente. Eu falo isso com muito respeito, viu? Porque os traumas vêm do que as nossas famílias viveram, o que os nossos avós, bisavós, tataravós vivenciaram para que a gente estivesse aqui. Entendi. E aí, voltando para a constelação, né? A constelação familiar é uma terapia que olha para tudo isso. Certo. Para tudo isso, porque às vezes o trauma ele não é visível, mas você está carregando ele. Então, uma vez que a gente consiga chegar à raiz da dor, da ferida emocional e colocar o remedinho ali na raiz da planta, a planta floresce. Então, a constelação familiar, ela te ajuda a ressignificar como um todo, porque ela olha para você e para o seu sistema familiar, porque a nossa primeira relação de vínculo amoroso, afetivo, é com a família. Entendi. Depois existem outras, né? A gente vai para a escola, para a sociedade, para o mundo, mas a primeira relação é com a família. A primeira emoção está dentro de casa. Tudo. Muito bem. Então, é ali que a gente começa a ressignificar. Um assunto imenso, né? Você poderia ficar o dia todo falando, não ia cumprir toda essa agenda. Exatamente. Mas eu quero te agradecer imensamente o teu tempo que você tirou hoje, está até de folga esses dias, né? Eu agradecer o João Lucas também participou, já ficou no registro. Também. Quero agradecer o Marcos Cardoso, Rotter Cardoso, que ficou aqui com a gente enquanto deu, porque depois teve que sair com o João Lucas. Faz parte, mas o objetivo foi alcançado. Eu quero te agradecer imensamente. Eu abri o microfone aí para que você faça o seu encerramento. Quiser mandar um alô para a tua equipe da internet, está lá cuidando, né? Tá. Pode falar os nomes aí, pode mandar os alôs que você precisar e com certeza pedir a você que nos assiste, você que faz parte agora, está fazendo a live, ó, vou virar para a live lá da Sandra Reis. A live dela está andando no Instagram dela, que ela já vai passar o endereço, né? Você pode também se inscrever no canal Podcast Paraná Centro. Nós sempre trazemos entrevistas importantes dessa área, que é da terapia. Trazemos também outros profissionais que venham tirar dúvidas da nossa audiência. Quero convidar você para se inscrever no Podcast Paraná Centro no YouTube e também seguir o Jornal Paraná Centro no Facebook e no Instagram. Quero agradecer a Sandra e abrir aí para você fazer o encerramento, falar da tua equipe, falar dos teus familiares, para a gente ganhar audiência. Gente, é um prazer estar aqui, né? Já que eu falei de herança transgeracional, eu quero dizer para vocês que na minha raiz tem pessoas aqui do Sul, tem indígenas, negros, né? Tem portugueses, italianos, espanhóis. Depois que eu comecei a estudar e descobrir a minha raiz, eu entendi o porquê de muitas coisas. Então, eu me sinto muito em casa aqui no Paraná, justamente por isso também, né? Uhum. Porque tem sangue aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, para vocês e para o Miguel. Eu quero agradecer por esse convite, porque é muito gratificante poder levar essa mensagem, porque isso que nós conversamos aqui, é claro que foi um pouquinho só, porque é um universo muito grandioso, mas é algo que a gente deveria começar a aprender lá no jardim de infância, para que a gente começasse a saber lidar com as nossas emoções, e daí nós poderíamos ser seres ainda muito melhores do que somos, porque nós temos muito potencial, Miguel. O que acontece é que essas dores, elas vão nos limitando. Exatamente. Vão nos limitando, mas nunca é tarde, né? Eu costumo dizer que o nosso grande mestre, ele não esquece de ninguém, tanto é que ele coloca essas ferramentas maravilhosas para nos auxiliar na nossa jornada. Então, busque uma ajuda terapêutica para que você se transforme numa pessoa ainda melhor do que você já é. Porque nós viemos aqui também para ser feliz, para deixar um legado.
E realmente isso é importante para todos nós enquanto seres humanos. E se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês querem saber um pouco mais, me sigam no meu Instagram, sandrareis.terapeuta, Facebook também, sandrareis.terapeuta, e YouTube, sandrareis.terapeuta. Podem me mandar mensagem, sugestão de assuntos para live, que eu respondo todos com muito carinho. A minha equipe me ajuda, é uma equipe grandiosa, mas as mensagens eu faço questão de eu mesma responder. A equipe ajuda com tecnologia, né? O Diego, o Raul, o Marcos também. O Marcos faz parte, né? Também. Digital, né? 3. E temos também a Carol. A Carol é a mais nova, se eu não me engano. Acho que eu falei certo, me perdoe. Carol, você manda uma correção aí, Carol. Se não for, me perdoa, Carol. Então, assim, como eu falei há pouco, né? Pessoas precisam de pessoas. Exatamente. Ninguém cresce só, ninguém aprende só. Nada é só nessa vida, né? Exato. Então, eu sou muito grata a todos eles. Eu sou grata aos meus professores, às pessoas que cruzaram o meu caminho. Porque a cada dia eu me transformo numa pessoa melhor, Miguel. Mas não é só porque eu estou fazendo isso sozinha. É porque tem muita gente que me auxiliou, que foram também os meus próprios mentores, né? Os meus próprios terapeutas. E a vida é assim, a gente aprende e transborda repassa na vida dos outros. Legal. E gratidão. Muito bem. Sandra Reis. Terapeuta. Você pode achar ela no YouTube, no Instagram, no Facebook. Nessas 3 plataformas, você pode buscar lá por Sandra Reis.terapeuta. Exatamente. Agradeço a tua presença, agradeço a presença do João Lucas, que a gente fez um registro aqui. Ele quase quebrou o estúdio aqui na hora de sair aqui, mas brincadeira, né? Não fica falando isso só para ressaltar. Quando ele crescer, ele vai ver essa entrevista. Fala, mãe, como é que você me coloca na entrevista? Fala, não, foi culpa do Miguel Amaral que quis levar. Eu quero agradecer a nossa audiência, pedir para que você curta essa entrevista, compartilhe, se inscreva no nosso canal lá no YouTube, passe a seguir no Facebook, Jornal Paraná Centro, no Instagram, Jornal Paraná Centro, podcast Paraná Centro no YouTube, e você vai acompanhar muitas entrevistas que nós já fizemos. Que número que é essa entrevista? Vamos falar aqui já. 96 entrevistas nós completamos hoje na sua entrevista. Que honra! Estamos indo para a 100ª entrevista e a gente agradece o teu tempo que você tirou aqui da folga para vir trabalhar um pouquinho aqui, mas aproveitou a tua live, né? Mas vou te falar uma coisa, isso não é mais peso nenhum, porque eu descobri que o meu propósito de vida é esse. É isso então aí. Eu faço com alegria qualquer Muito dia, bem. Qualquer hora. Então, pode mandar um oi na casa de quem que você está hospedado aqui também, lembra dela? Claro! Gente, eu estou aqui na casa da minha prima, Eliane Rotter, né? Uma mulher grandiosa que eu admiro muito e que sempre nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Beijo para você, beijo para todos os nossos ivaiporaenses, que também sempre me acolhem com muito carinho. Gente, eu não posso deixar aqui de fazer uma reverência e de honrar quem me deu a vida, porque eu só estou aqui porque o meu pai, Getúlio Alves Rodrigues, disse sim para mim, junto com a minha mãe, Maria de Lourdes dos Reis Rodrigues. Então, pai, mãe, muita gratidão, porque é assim, sabe, claro, Miguel? A mulher é uma terra fértil, mas quem põe essa semente ali para germinar é o pai. Então, pai e mãe são tudo. Muito Daí bem. vem a base da família. Show de bola. Gostei da entrevista, tem muita informação para você segui-la nas redes sociais. Já estão aí os endereços. Agradecer os nossos patrocinadores, agradecer o nosso técnico aí, o Lucas, né? O João Lucas, que nos acompanhou até o fim da entrevista, o Marquinhos, que é o nosso diretor, está lá ligado também para ver alguma possível falha, para depois trazer as sugestões. Tem toda uma equipe aqui do Paraná Centro que acompanha. Obrigado. E volte sempre, Miguel, quando você estiver em Ivaiporã, vem dar dica aqui da terapia, né? Importantíssima, quântica, terapia familiar, essa constelação familiar que eu achei muito legal. Um prazer, gente. Obrigado à nossa audiência. Até mais. Logo teremos mais entrevistas.